voltamos agora para falar um pouquinho sobre a parte dos estudos científicos que envolvem a utilização de óleos essenciais dos cítricos, né, que a gente está estudando no momento. Alguns artigos eu selecionei, eu vou deixar para vocês depois o PDF com link, para quem tiver interesse, quiser acompanhar, ler os artigos na íntegra, a gente vai disponibilizar para vocês. Eu fiz um apanhado, dentre eles, a gente tem vários artigos disponíveis aí nas principais bases de dados, né, de trabalhos e artigos científicos, e eu selecionei alguns que eles abordam 4 principais, que eu elenquei, né, como sendo principais propriedades dos cítricos. No caso, a gente vai falar sobre a propriedade de antioxidante, como gastroprotetor, como anti-inflamatório e também da atuação dos cítricos, dos óleos essenciais, com foco principalmente, né, no limoneno, que é o componente químico majoritário desses óleos essenciais, com relação aos tratamentos relacionados ao câncer, à proliferação de células cancerígenas. Então, iniciando, né, primeiro com relação aos experimentos anti-inflamatórios, os artigos que trazem essa propriedade, alguns trabalhos foram feitos in vitro, ou seja, a partir de células cultivadas em laboratório, se testou o efeito desse limoneno. Os trabalhos, em princípio, eles utilizam essa molécula isolada ou o óleo essencial como um todo, né? O óleo essencial a gente sabe, a gente viu com a Eli que além do limoneno a gente tem outros componentes, mas o limoneno acaba sendo o foco principal. In vitro, em laboratório, o que se verificou foi que a utilização do limoneno na cultura de células, quando se induziu a peritonite, a inflamação do peritônio, foi que o limoneno ele causou uma diminuição na proliferação de neutrófilos, que são células que estão relacionadas a esse processo inflamatório, ou seja, de uma certa forma, o limoneno diminuiu a inflamação. Um outro trabalho também em culturas de células, também in vitro, utilizando o limoneno em células de macrófagos, verificou-se a diminuição de algumas citocinas, que são enzimas que estão relacionadas também a essa cascata pró-inflamatória. Então, ocorreu uma diminuição de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, que também está envolvido na inflamação, a COX-2, que é a ciclooxigenase, uma outra enzima também entra nessa cascata, né, de inflamação, e alguns interferons. De uma certa forma, o que a gente consegue concluir, né? Que os cítricos, de uma forma ou de outra, eles vão interferir nessa cascata. Aqui no momento, né, a gente não tem esse foco de falar sobre essa cascata inflamatória, mas é um processo que envolve várias proteínas, várias enzimas e que elas vão se comunicando e vão ativando ou diminuindo a proliferação, manifestação de outras enzimas para que o nosso corpo consiga resolver esse processo inflamatório. Então, o limoneno, de uma forma geral, ele vai diminuindo a proliferação e a incidência dessas enzimas pró-inflamatórias ou das próprias células que também participam desse processo, no caso, os neutrófilos. In vivo, que foi um outro experimento de um outro trabalho, no qual se utilizou o próprio animal, eles induziram uma inflamação na pata de um rato ou camundongo, eles injetam uma enzima que ela provoca a inflamação na pata, em seguida eles injetaram o óleo essencial também nesse local da inflamação, e eles verificaram a mesma coisa, que essas citocinas pró-inflamatórias, elas tiveram uma diminuição, ou seja, o limoneno, o cítrico, o óleo essencial testado no caso, ele também diminuiu esse processo inflamatório. Então, são, né, alguns dos experimentos que a gente tem aí que envolvem a relação dos limonenos, dos cítricos, como sendo componentes anti-inflamatórios. Como antioxidante, é uma outra propriedade que os cítricos têm, é bem conhecida, né? A gente, inclusive, tomar um suco de limão, né? A gente chupar uma laranja com essa propriedade como sendo antioxidante. O que são compostos antioxidantes? São compostos que eles vão diminuir a incidência das espécies reativas de oxigênio, que nada mais são do que algumas moléculas, alguns componentes que o nosso corpo naturalmente produz. Na própria fisiologia, né, natural, que a gente tenha a produção dessas espécies reativas de oxigênio, mas quando a gente tem uma alimentação ou um hábito de vida saudável,
o nosso corpo por si só ele consegue controlar a produção dessas espécies reativas. Se existe algum descontrole, a gente tem um aumento dessas espécies reativas de oxigênio e isso pode desencadear uma série de doenças, inclusive diabetes. A gente tem várias doenças hoje em dia que já se tem essa relação com essas espécies reativas de oxigênio. O óleo essencial de cítricos, de novo, né, o foco no limoneno, é bem importante a gente ressaltar aqui que no meio acadêmico, a ciência ainda ela acaba voltando o olhar para uma molécula em específica. Então, a maioria dos trabalhos, embora os experimentos tenham sido feitos com o óleo essencial, eles sempre vão elencar o limoneno como sendo responsável por essas ações. Então, aqui no caso, né, de novo, um experimento feito em cultura de células, que a gente chama in vitro, ou no modelo animal, que a gente chama de in vivo, o que se observou foi que o uso do limoneno, do óleo essencial de cítrico, promoveu um aumento de algumas enzimas que são responsáveis por diminuir essas espécies reativas de oxigênio. Essas enzimas são a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa, principalmente. Um outro experimento em que os animais eles foram alimentados com uma ração a gente chama de aterogênica, que é um alimento rico em lipídios, que pode desencadear um processo, né, de aterosclerose. O que se verificou foi que, tratando esses animais com óleo essencial de cítrico, houve uma diminuição da atividade também de algumas enzimas que são responsáveis por esses processos de aumento das espécies reativas de oxigênio. Ou seja, mais uma vez, houve uma ação antioxidante dos óleos essenciais. Com relação à ação gastroprotetora dos cítricos, o que se observou foi que quando se trata animais no qual foi induzida uma lesão no estômago com o óleo essencial de cítricos, eles observaram um aumento na produção do muco. A gente tem o muco estomacal que ele tem essa função exatamente de proteger a parede do nosso estômago. Nesse trabalho é interessante porque, além do limoneno, eles elencam também o beta-pineno, que é um outro componente que a gente encontra na composição química dos cítricos. Ainda com relação a essa ação gastroprotetora dos cítricos, um outro experimento in vitro, no qual foi realizado com cultura de células, o que se verificou foi que quando o fibroblasto eles foram tratados com óleo essencial de laranja, além do extrato, também extraído da casca da laranja, eles observaram uma diminuição na translocação do NF-κ-beta, que é o fator nuclear que também está relacionado a essa via da cascata inflamatória, ou seja, mais uma vez houve uma diminuição no processo inflamatório. Esse NF-κ-beta também está relacionado a esse processo da mucosa, de proteção da mucosa gastrointestinal. Então, mais uma vez, provando que o óleo essencial de cítrico, e no caso, né, o limoneno, ele tem essa ação como gastroprotetor. E por último, eu trouxe ainda a atividade anticancerígena, que na verdade o que se verifica em experimento é que tanto o óleo essencial de cítrico quanto o limoneno, quando testado também isoladamente, em culturas de células no quais a gente tem vários tipos de células cancerígenas, ocorre uma diminuição na proliferação dessas células, além da degradação do DNA. Em alguns ensaios é possível a gente acompanhar a divisão celular e a integridade do DNA dessas células, e o que se observa é que quando tem o tratamento com óleo essencial de cítricos, o DNA, em alguns casos, ele estava rompido, ele estava quebrado, impedindo a célula de se proliferar, de se ter uma célula saudável. Nessa ação ainda anticancerígena, o que se observou foi que os cítricos também eles vão atuar em algumas enzimas, que a gente chama de caspase, que são enzimas que também estão relacionadas à apoptose, que é a morte celular programada. Quando a gente utiliza o limoneno, tem-se um aumento dessa caspase, e essa caspase, consequentemente, vai aumentar a morte celular programada, direcionando essa diminuição dessas células que estão se proliferando ali de uma forma descontrolada que caracteriza, né, o câncer.
Então, dessa forma, a gente conclui que os cítricos eles estão super envolvidos na cascata inflamatória, nos processos inflamatórios, diminuindo enzimas ou atuando em algumas vias que estão relacionadas a esse processo de inflamação. Ele ainda produz aí o aumento desse muco que protege o nosso estômago e, por fim, ele também interfere em alguns processos de divisão celular que caracterizam o câncer. Aqui a gente faz um fechamento de alguns estudos que eu trouxe para vocês aqui, mas eu vou disponibilizar todos esses estudos, o link deles para quem tiver mais interesse, quiser acompanhar, ler na íntegra. São trabalhos bem interessantes, assim, reforçando a atuação dos óleos essenciais cítricos também no nosso corpo físico.